Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste Tejase Aviravirbhava Vajranaka Vajradamstra Karma Sayarantaya Tamo Grasa Grasa Om Swaha Abhaya Abhayatmani Burishta Om Shrom. Vamos agora aos pecados, não é? Pecados para ganhar um entendimento maior sobre eles, para que consigas chegar também numa lista mais completa e no arrependimento profundo com mais facilidade. Então, ter uma noção bem clara de como funciona e de como os pecados e algumas situações específicas abrem porta para invasão de demónios. Vamos lá. Então, os demónios não podem simplesmente acessar alguém da sua escolha. Existem leis espirituais que protegem. Eles precisam permissão da lei universal para se poderem ligar. E o que dá permissão aos demónios são os pecados. E eles têm que obedecer à lei. Não é? Então são os teus pecados, o exercício do teu livre-arbítrio nos pecados, que abre as portas para eles. Se a devoção é o caminho para Deus, o pecado é o caminho para os demónios. Então temos falado já bastante sobre isto. Começa a ficar claro que determinadas ações levam para um lugar, outras ações levam para outro lugar. Como no mundo, não é? Aqueles que agem dentro da lei, não é? Usufruem da sua liberdade. Aqueles que agem contrário à lei perdem a sua liberdade. O livre-arbítrio é uma destas leis. Deus não se impõe a ninguém, Ele respeita o livre-arbítrio. Deus só vem até ti quando lhe pedes com sinceridade, e isso é testado constantemente, pois tem que estar em sintonia com o teu desejo sincero, com a tua vontade, e tem que ser ou se tornar puro. Deus te deu o livre-arbítrio e Ele nunca violará o teu livre-arbítrio. Desta forma, como os demónios têm uma agenda, precisam trabalhar dentro da lei. E para conseguir seus intentos, usam a tentação para te levar ao uso do teu livre-arbítrio para pecar, abrindo portas para que tenham acesso a ti. Mais uma vez, o pescador põe a isca dentro da água e espera que o peixe venha morder, porque o peixe não vem ter com ele assim só porque quer, não é? Então ninguém serve a dois senhores, mas todo mundo serve um senhor, não é? E os que seguem o caminho da devoção chegam a Deus, e os que seguem o caminho dos pecados chegam aos demónios. Como a tentação é um processo lento e não é nos primeiros pecados que logo ganham acesso, os demónios exploram as zonas cinzas da lei de todas as formas, como os implantes que já falámos antes, não é? Que impelem a ceder à tentação e muitas vezes quase obriga a pecar, te causa equilíbrios para gerar acessos a ti. E outras infinitas táticas, como outras pessoas que têm demónios em si e abusam dos outros, criando circunstâncias propícias para a invasão. Ou até vindo em formas belas para seduzir e contaminar mais rápido pelo sexo, por exemplo. Os demónios são normalmente retratados como monstros feios, não é? Assustadores e aterrorizantes. E não são bonitos, não é? Mas eles podem se apresentar de formas belas, não é? Na espiritualidade, como mestres ascensos, seres de luz e coisas do género, não é? E aqui na fisicalidade, seja lá o que isso queira dizer, como pessoas belas, sedutoras e com certeza não como monstros e não sei o quê, não é? Os demónios não podem entrar no corpo de uma pessoa a menos que haja algo específico que ela tenha feito para abrir a porta para eles entrarem. De alguma forma teve que dar autorização. Não é? E hoje em dia
da forma como as coisas estão, é descobrir quantas autorizações é que houveram. A lista enorme de autorizações, não é? Por isso, o renascimento espiritual. As pessoas do mundo, mundanas, não é? São apenas alimento para esses demónios. Suas vidas negam cada vez mais a sacralidade e elas são convencidas, por aqueles que têm poder, que o dinheiro, o poder, a autoimportância é o mais elevado. Mesmo que tenham religião ou que estejam num caminho espiritual, a maioria está sob intensa corrupção de valores. Os valores espirituais caíram para quase zero e isso não é inocente. As pessoas são tentadas, compelidas a cometer pecados e eventualmente o preço dos pecados são os demónios e a destruição de tudo o que é importante para a alma, de forma pessoal e coletiva. E, obviamente, devo sublinhar que hoje em dia, né, imagina-se exatamente o oposto, porque a espiritualidade está tão divulgada. Mas, na realidade, a forma como está divulgada é uma ofensa ao caminho espiritual, ao caminho para Deus. Não é? Tudo diluído com açúcar, com um monte de coisas para ser fácil acesso para todos, como os vamos ver a seguir, não é algo inocente. Mas é tal coisa, quando as pessoas estão presas na vida mundana e nos pecados e por vezes em outras coisas, é difícil trilhar um caminho espiritual sério e manter aquilo ao mesmo tempo. Então o que sobra é uma vida mundana e um desrespeito à vida espiritual. Antigamente as pessoas iam aos templos de madrugada ou de dia, dormiam à noite. Agora o entretenimento, a TV, vai até as altas horas da madrugada com valores que cultuam todo o tipo de pecados. Os ídolos da sociedade moderna são as manifestações destes valores sombrios que se opõem a Deus. Nada disto é... os mesmos programas de televisão que existem hoje, se fossem há 50 anos atrás, ou há 80 anos atrás, não sei há quanto tempo é que existe televisão, não é? Mas as pessoas ficariam chocadas, horrorizadas com o que iam ver, não é? Então, porque são tudo valores que se opõem ao caminho espiritual, à jornada espiritual, e são consumidas como entretenimento comum, e não são. E isto é interessante, não é? Em cidades espirituais, especialmente as que ficaram famosas, tem muitos demónios circulando, não é? E isto não é inocente, como eu já falei, é nesta esfera, neste meio espiritual, que se dá ou não o confronto, não é? O buscador da verdade não anda à procura de confronto, não faz confronto com ninguém. E é a sua própria vibração que os afronta a eles. Então, o meio espiritual é o lugar mais importante para eles. Então, estas cidades espirituais, não é? Muitas delas famosas, é onde circula muito. De todo o género. De todo o género. Não vou entrar no mérito. Mas o que é interessante de observar é que, por exemplo, há 15 anos atrás, 17, 20 anos atrás, não é? Em cidades, por exemplo, na Índia, em que tem uma forte tradição espiritual disso, tipo 3h30 da manhã, 4, entre 3h30 e 4, começavas a ouvir os sinos nos templos a chamar as pessoas para os templos. Os mantras a tocar e as pessoas iam para os templos e os mantras se escutavam e tinham as suas práticas espirituais, etc. Não é? Nos últimos anos, sei lá, nos últimos 5 anos ou mais, 10 anos, 5, 10 anos, e antes não ouvias nenhum barulho, nada, tipo 6 da tarde, já estava um silêncio, uma tranquilidade, uma paz, né? Todo mundo já tinha ido para casa praticamente, havia um pouco de comércio, mas tudo tranquilo, não havia barulho, as noites eram bem tranquilas. Há poucos anos atrás, tudo foi mudando e começas a escutar os mantras apenas às 7 da manhã, já não às 4, 3h30, 4 horas, mas às 7 da manhã,
E durante a noite escutas festas e músicas modernas e festas, barulho, ruído, as pessoas a andar, completamente diferente. Nada disto é inocente. Outra coisa que também havia, é por isso que as notas são importantes, não é? Embora nessas cidades seja proibido bebidas alcoólicas, antes não se via ninguém embriagado. Hoje em dia já se começa a ver, é uma coisa mais comum se ver pessoas embriagadas na rua, nessas cidades sagradas, quando não se via. Então um monte de coisas têm vindo e isso não é inocente. É a progressão dessa agenda. Agora, também devo dizer, essas cidades continuam sagradas como eram antes. Então, num nível superior, a vibração está toda lá. Agora, aqui na nossa esfera, tipo, imagina, é como se o céu estivesse todo coberto de nuvens escuras e aqui está escuro, está frio, não se vê nada. Mas acima das nuvens o sol brilha. É a mesma coisa. A vibração carregada pelas pessoas, pelos hábitos e a mudança de valores e a inserção desses valores também nesses meios, mas a parte espiritual está lá. Só que aqui embaixo já é outra coisa. Precisa de uma faxina. Então, Brahma Muhurta, que é o horário das 4 da manhã, é visto como o melhor horário para a prática espiritual, pois uma das razões também é o não estar à mercê dos demónios, eles são muito mais fortes à noite. Então, por isso é que é imprescindível no renascimento espiritual, porque é assim, quer tenham acesso a ti ou não, existem os pecados, eles são detentores desses direitos. E eles vão tentar te barrar de alguma forma. É óbvio, se não tiverem acesso, não é tão intenso. Se tiverem acesso, é mais intenso. Então, nas horas que eles são mais fortes, deve estar em trabalho forte espiritual. Então, 4 da manhã ou mais cedo, depende da tua lista também. Se a tua lista for longa, pode demorar bastante tempo para a leitura, que irás fazer a leitura dela, não é? Para Deus. Se a leitura for muito extensa e demorar muito tempo, é melhor começar mais cedo. O princípio da vibração. Quanto mais alta a vibração, mais perto de Deus. Se a vibração está subindo por causa do teu trabalho espiritual, estás caminhando para Deus. Quanto mais baixa a vibração, mais perto dos demónios. Se a vibração está caindo, estás caminhando para os demónios. É uma forma boa de medir o progresso. É como se tivesse uma camada protetora em teu redor, vamos chamar isso santidade ou divindade, aquilo que é a tua natureza divina, Deus em ti. Ao pecar estás abrindo buracos na tua proteção, te afastando ainda mais de Deus e das suas leis. As leis de Deus são o caminho para o próprio Deus, por isso são sagradas. Então, ir contra as leis espirituais é virar costas para Deus. Quanto mais te afastas do sagrado, mais profundamente esses buracos penetram na tua camada protetora, até que passa direto nela. Então, a ausência de sacralidade já fala muito. Não só os pecados em si, mas a ausência de sacralidade. E tudo isso leva para um caminho, não é? Deus sem ser um objetivo, a ausência de sacralidade, o que é que vai sobrar? Tudo o que é contrário à sacralidade e a Deus. E mesmo que Deus faça parte da tua vida, se os teus objetivos são mundanos, é naquela direção que estás caminhando, não é para Deus. E queres a ajuda de Deus ainda para isso. Agora esse buraco permitirá que eles entrem na tua vida e a partir daí eles poderão tentar entrar no teu corpo. Se puderem ir tão longe, tentarão se prender de forma que te seguirão como uma escuridão.
irão-te atacar tanto quanto puderem daquela posição externa, para quebrar mais ainda as tuas defesas para poder entrar, mesmo sem ser da parte externa, cá dentro. Quando eles entram, eles precisam de comida, mais pecados. Seja lá o que for, não é? Eles vão se alimentar dessa comida, possivelmente coisas que já estavas a fazer, ou novas coisas, não é? Sei lá, de repente abandonaste o teu caminho espiritual e começas que hábitos bem mundanos, que já não estavas, não é? A fazer, voltas a fazer, tipo comer carne, bebidas alcoólicas, peixe, sei lá, e outras coisas, e vai evoluindo, não é? Porque depois vai sempre evoluindo. E sabes que aquilo é errado, mas continuas a fazer. Porquê? Porque já estás sob influência. E eles vão trabalhando mais para fazer cair mais a tua vibração, para ter mais controle sobre ti. Portanto, eles vão aumentar as tuas necessidades, criar novas necessidades para que outros demónios possam vir também, ou vão se alimentar de ti, causando extremo sofrimento. Normalmente é um misto disto tudo, a não ser casos bem especiais por situações bem específicas. Quando eles querem usar como instrumento para alguma coisa, ou para chegar a alguém, ou qualquer coisa. Eles têm sempre uma agenda e as agendas movimentam sempre muitas pedras ao mesmo tempo. Então, quando tu vês que estás a receber um ataque, por exemplo, ele não começou ali. Já houve várias coisas que aconteceram antes, acontecimentos aparentemente nada a ver uns com os outros, mas completamente ligados. Então, para que haja renascimento espiritual, o renascimento espiritual significa Deus te remover todos os teus pecados desta vida, de vidas passadas e as sementes deles. Deus está aberto para isso. Só faltas tu chegares no arrependimento profundo em tudo o que já conversamos. Então existe essa oportunidade. E caso haja demónios já com acesso, não tem como tirar os demónios sem tirar os pecados, sem confessares os pecados e ganhar arrependimento profundo por eles. E vais ter que trazer à presença de Deus. Todos esses que possam dar acesso aos demónios. Não é? Com certeza não te vais lembrar de tudo, e muito menos das vidas passadas. Mas precisas te lembrar de todos os que dão acesso aos demónios. E para isso vais ter que fazer a lista o mais completa possível. Não deixa nenhuma ponta solta. Então, para que os pecados sejam, para que Deus remova os teus pecados, perdoe os teus pecados, para que os demónios percam acesso, não é? Primeiro vais ter que parar com os pecados, vais ter que parar com tudo isso. Porque senão aí, quer dizer, se ainda nem paraste, como é que há arrependimento, como é que há seja lá o que for? Não tem como. Se não paras, Deus não escuta. Não é? E eles não vão sair. Isso é muito importante e é para a tua proteção. Pois se Deus te liberta e te voltas aos pecados, eles voltam com mais direitos e é pior ainda. E a ofensa da tua parte também será maior ainda. O renascimento espiritual significa renascer para Deus. E não é zerar as contas para começar de novo a fazer contas. Não é? Então presta atenção nestes pontos que eu vou enumerar a seguir, não é? Pois eles são grandes abridores de portas para os demónios e te afastam de Deus e da tua própria natureza divina e do propósito da tua alma. Irem um por um. E se há demónios, será uma batalha, mas Shri Narasimhadeva estará lá para te ajudar, se fores sincero, obviamente. Estes pecados e situações, antes disso, né, ele estará lá para lutar por ti, sim, mas tu vais precisar te arrepender
Vais precisar de assumir a tua responsabilidade em tudo isso. Não adianta chegar para o chão e coitadinho de mim, estou com demónios. Deus, por favor, ajuda-me aí. Precisas de assumir a tua responsabilidade, até porque precisas de encontrar os caminhos que te levaram para aí. Porque se não encontras esses caminhos, não vais poder te abster deles. E eles vão estar lá mesmo, com pecados zerados, os caminhos vão estar lá. E não adianta, não penses que é só pensar, eu sei que está errado, não faço mais. Se os caminhos estão aí, se os hábitos estão aí, depois vais ter que cuidar desses hábitos. Isso depois falamos lá mais na frente. Então, estes pecados e situações que irei enunciar são os que abrem as portas para os demónios e os que te afastam de Deus. E a ausência deste também não significa que haja proximidade com Deus, não é? A remoção dos pecados é a oportunidade de renascer para Deus sem impedimentos para te dedicares à realização de Deus. É para isso que Deus está a dar essa oportunidade, para que se refaça novamente a cadeia de buscadores da verdade, de devotos sérios, num trabalho forte, que são eles que trazem o equilíbrio ao mundo. Cometer pecados com ou sem consciência de que é pecado diante de Deus é pecado na mesma. Apenas a gravidade é que difere. É difícil entrar em detalhes em cada situação, mas normalmente as pessoas têm uma compreensão razoável em relação ao que é um pecado perante Deus. Porque todo mundo já teve acesso a algum tipo de religião e meio que isso é uma coisa, um assunto comum em todas elas. Não é? Já as ofensas é que não é tão comum assim. Então, aqui também vais encontrar, mais para a frente, uns vídeos que falam sobre ofensas para teres uma claridade melhor, para melhorares a tua lista. Isso não significa que ao cometeres estes pecados terás demónios, mas que eles abrem portas que podem ser usadas por demónios num futuro. Não é? Podes dirigir sem responsabilidade durante muito tempo. E não quer dizer que deves pegues o carro sem responsabilidade, que vais ter um acidente, mas as probabilidades aumentam drasticamente. Tipo, se saís de casa e deixares a porta aberta, não significa que ladrões vão entrar. Mas se eles estiverem por perto e virem a porta aberta, a probabilidade é alta. Portanto, vamos a alguns pontos. Tirar vidas humanas, mesmo que uma vez, e seja em que circunstância for, não é? A não ser autodefesa, não é? Aí já é um outro assunto. Caso contrário, seja em que circunstância for, independente das éticas vigentes. Ou cumplicidade com isso, também, não é? Atividades criminosas, de todo o género, daquelas mais intensas, obviamente, porque criminoso, as leis são complicadas, enfim, um assunto complexo. E estar no meio onde isso acontece, não só nos ambientes onde tem agressão visível, os crimes de caneta são piores ainda, não é? Pois afetam mais pessoas e de formas bem mais agressivas. Crimes de caneta e outros tipos que eu nem posso falar aqui, não é? Usar drogas fortes, aquelas que alteram a consciência, sem conotação espiritual ou com conotação espiritual, não faz diferença nenhuma. Independentemente do nome usado, se chama de droga, se chama de uma outra coisa qualquer. Inclui aqui bebida alcoólica, cigarro, um monte de coisas todas, não é? Que eu vou esquecer com certeza. Eu não vou enumerar tudo, não é? Vocês têm que usar o vosso bom senso. Então, drogas conhecidas que alteram consciência com potencial de causar dependência. Dependência é uma escravização do corpo e potencialmente de demónios, óbvio. Cada droga tem um grupo de demónios associado a eles. E a droga em si
é o pecado que liga ao demónio. Enquanto houver o pecado, tem a ligação ao demónio. E o que pode continuar fazendo é resistir, se conseguir. Não é? Então, estes episódios... tenho para tirar as notas, que é para não divagar. Então, todo o tipo de drogas... Eu vou colocar açúcar aqui também. Açúcar também é uma droga que é fortíssima e que tem o mesmo impacto no cérebro que a cocaína, dizem os cientistas. Eu não fiz nenhum teste, mas e leva a situações de dependência também muito grave e de destruição, não é? Está por trás da maior parte das doenças, ou de grande parte das doenças. Então, e causa dependência também. As drogas associadas aos rituais espirituais estão inclusas aqui, mas serão mencionadas numa categoria à frente, pois pertencem a uma categoria mais grave. Não adianta falar dos rituais pelos rituais e pela boa vontade das pessoas envolvidas. Tem muitas variáveis envolvidas, não é? As pessoas que cuidam dos rituais, pessoas são corruptíveis e depois de corrompidas vir outra coisa, não tem como saber, nem a própria pessoa na maioria das vezes. Mesmo que não seja... Tem que ser alguém num alto nível espiritual. Hoje em dia isso é muito raro, não é? Então, e para quê também? Mas enfim, isso aí não cabe julgar. Mas falaremos nestas mais para a frente. De qualquer forma, as drogas, elas abrem um vão, não é? Na tua proteção e imediatamente têm permissão de acesso por essas coisas. Dificilmente acontece imediatamente, não é? Mas pode acontecer. Pode acontecer. Até porque não sabe o que é que já fizeste antes, que tipo de direito já deste antes, mas este por si só é suficiente. Portanto, esses próprios grupos dos rituais espirituais, se é que podemos chamar isso, não é? Eles sabem dessa realidade, não é? Que a invasão por demónios é uma realidade. E por isso alguns se fecham para não se misturar com outros círculos semelhantes. Por outro lado, as pessoas vêm com os seus pecados e impurezas, se misturam entre si, sem sacralidade, e essa é a oportunidade perfeita para entrar e atacar. Não são só pessoas que lá estão, são as pessoas que vêm, depois se misturam com as que lá estão. E é assim, o meio espiritual é o campo mais importante para os demónios. Eles estão a fazer de tudo, o tempo todo, para distorcer tudo. Para entrar, para conspurcar. Então, brincar com essas coisas do astral enfim, mas continua. A escravização depende de vários fatores, não é instantânea. Tem que haver pecados graves e a incidência nestes pecados vai abrindo as portas. Mas se já vens com pecados, o acesso a ti será imediato. Ou algum tipo de ligação ficará com os demónios para te começarem a trabalhar. Muitas vezes também vais nesses rituais, estás a ter experiências fantásticas e a ser atacado por demónios enquanto eles te põem a fazer enquanto eles te levam para essas viagens e montam cenários à tua frente maravilhosos e de luz e etc. Eu não vou falar mais porque o propósito aqui não é ofender ninguém, nem é trazer consciência para que através da consciência podes entender, e quem tem mais experiência também, só que é assim, é complicado. Porque quando eles entram, quando entram, eles usam a baixa autoestima, usam um monte de coisas, a importância pessoal, etc. A própria pessoa depois, tipo, se a coisa não está grave, ela vai negar até ao final. É da natureza do ser humano, vai se agarrar àquilo até ao fim. Até não ter mais como negar. E com isso passa muito tempo e muito estrago é feito. Antes da escravização és alimento, portanto, quando consomes drogas, eles estão a consumir drogas contigo. Incluo aqui a bebida alcoólica. Não é? A bebida alcoólica é fantástica. Existe aquela expressão, não é, que todo mundo já ouviu, que o bêbado
pessoa, quando vê alguém meio, diz, olha, já não está sozinho. E isso não é por acaso que se diz já não está sozinho. Porque da mesma forma que as drogas que abrem o teu corpo áurico e eles podem entrar, a bebida alcoólica faz a mesma coisa. Não é? Se podem ficar ou não depois, isso depende de muitos fatores. Mas ali estás aberto, estás completamente aberto. Mesmo que eles não possam ficar, eles vão entrar e vão fazer estrago nas pessoas à tua volta, na tua vida, no teu sistema energético, especialmente para te deixar mais vulnerável. Vão mexer com um monte de coisas para te ir ganhando mais e mais acesso, mais e mais acesso. Então, quem conviveu de perto com o alcoolismo e viu uma pessoa transformada na embriaguez, sabe que aquela já não é a mesma pessoa. E depois, quando passa a bebedeira, a pessoa volta. Quem já viu isto, sabe isto perfeitamente. Pessoas vêm muito mais agressiva, alterada. Dá para perceber até energeticamente que não está sozinho, não é a mesma pessoa. Tem coisa ali, muitas vezes assustadora, especialmente para crianças, não é? Que convivem com essas realidades e porque são mais sensíveis. Mas dá para perceber que não é a mesma pessoa. E a pessoa vai passando muito tempo no alcoolismo, não é? Vai havendo a personalidade mais predominante vai sendo o demónio, e depois, quando passa o efeito do álcool, quando passa tudo isso, a pessoa vai apagando cada vez mais. Ela vai apagando e acende quando baixa outra vez vem fazer estragos. Normalmente à noite é quando isto acontece, né? Porque é os horários deles, e depois estes demónios começam a atacar as pessoas do meio que estão à volta, não só esta pessoa, mas todas as outras, e movem-se pelas ligações de alma também, e pronto, é um estrago. Então, depois o estado de embriaguez é com o demónio junto, né? Especialmente quando entra assim numa dosagem mais alta. Quanto mais vai perdendo a consciência, mais vai abrindo espaço. Tipo, alguma coisa ocupa aí. Se não és tu que estás a ocupar dentro do teu livre direito, se usas uma substância para te remover a consciência daí, abres portas para que outra coisa tome conta. Realmente já não é a pessoa, e depois que o demónio fez a festa, não só com bebida, mas com a destruição causada na própria pessoa e nos familiares, vai voltar para se alimentar no próximo dia, não é? E a pessoa fica sua escrava, não é? Todos os dias ele vai lá. Bebida alcoólica não deveria ser normalizada, é muito perigosa, já destruiu muitas vidas, e ela altera, tem pessoas que se alteram assim completamente, drasticamente, muito mais do que com algumas outras drogas que não são permitidas e que são mais leves. E eu não estou a defender essas drogas, atenção, não é isso que eu estou a dizer, mas estou a dizer que algo como o que é legalizado, as drogas, tanto o álcool, o cigarro e o açúcar, é do que mais mata pessoas e o que mais destrói famílias. Tem pessoas que até toleram uma baixa dose de álcool, não é? Mas tem outras. E assim, se bebeu, tipo, transformam-se, não é? E depois a pessoa acorda no outro dia dentro de uma vida que já não reconhece, completamente destruída por aquilo. Às vezes, num episódio. Com os traumas causados aos familiares e pelas ligações de alma, os demónios agora vão poder atacar as pessoas da família. E isso não acontece só com o álcool, não é? Acontece com tudo que dá a porta para o demónio, onde eles entram, eles começam a atacar as pessoas em volta. Esse é o seu comportamento, não é? Então, os lugares onde as pessoas se encontram para consumir drogas são lugares onde os demónios têm permissão para estar. Quem é sensível à energia desses lugares não se sente bem, passa mal, não é? E vamos falar sobre esses lugares. Eu já ia falar, mas vou seguir as notinhas, não é? Afinal, nesses lugares se cultuam hábitos que vão contra Deus. Não apenas lugares obscuros, não é?
casas da noite ou de dia, públicas ou privadas, onde várias pessoas se encontram para beber bebidas alcoólicas, fumar ou ingerir outros tipos de drogas, procurar sexo, né? Quer seja sexo casual com uma pessoa normal ou quer seja prostituição, tanto faz, né? Todos esses lugares onde se concentra para essas coisas são lugares onde eles têm permissão para estar. Então tu vais numa casa da noite e eles estão lá, né? E já vais perceber, alguns de vocês vão perceber algumas coisas. Então, todas são templos dos demónios, né? Onde eles têm autorização para estar, porque são os lugares onde se cultuam os seus valores. Tal como nos templos onde se vai para meditar e buscar a Deus, existe não só a presença de Deus, mas também dos seus anjos. Estão mais concentrados nesses lugares, em lugares verdadeiramente espirituais. Referente à questão das drogas usadas para rituais espirituais, tem outras questões associadas. Volta a lembrar que os problemas são todas as pessoas envolvidas que formam demasiadas variáveis. Não é filosofia, não é nada disso. Não é? Eu falo melhor disso a seguir. Nestes lugares, os demónios consomem contigo. Não é? Deixa eu ver que pus isto aqui no meio. Mas enfim. Portanto, nestes lugares, nestes templos dos demónios, não é? Nos bares, nas discotecas, nas baladas, nessas coisas todas, e em outras, não é? Em outras situações, os demónios estão lá a consumir contigo. Então, na bebida alcoólica é fácil de entender o processo para quem está habituado a beber em diversos ambientes, não é? Em diversos ambientes diferentes e não está com demónios. Sabe que se consumir bebida alcoólica em sua casa é diferente de consumir num bar. Quando tu consomes num bar, consomes muito mais bebida alcoólica para ter o mesmo efeito que terias em tua casa. Porque lá não estás consumindo sozinho, não é? Então, nesses lugares, tem outras coisas consumindo contigo e em casa, normalmente, estás sozinho. Então, tipo, sei lá, nesses lugares és capaz de consumir 3 vezes mais para ter o mesmo efeito que terias em tua casa. E mesmo 3 vezes, talvez ainda, não é? Tem uma expressão que diz, aqui talvez no Brasil seja um pouco diferente, mas em Portugal diz, não é? Que do menino e do borracho, que é o embriagado, Deus coloca a mão por baixo, protege, não é? Parece que o bêbado tem algum tipo de proteção, pois mesmo naquele estado, ele chega sempre a casa, praticamente quase sempre ele chega a casa, não é? Se ele vai a pé ou vai de carro, mas ele chega lá. Normalmente é como se estivesse em estado lamentável, mas parece que de alguma forma sempre chega. Por isso criaram a expressão aludindo, né, que as crianças também são a mesma coisa, elas andam de uma forma tão desastrada, fazem tanta coisa e sobreviver só pode ser proteção de Deus, né? Mas no caso aqui, não é Deus que está protegendo, não. No caso do bêbado são os demónios mesmo, porque os demónios são dependentes daquela substância e de outras, né? Tipo, os comportamentos que um bêbado que já está possuído tem, que é de violência, de agressão, todo tipo de destruição. E eles depois influenciam não só a pessoa que está embriagada, mas as outras à volta para criar conflito. Então esse conflito gerado, a dependência, o conflito, tudo isso faz parte da sua dinâmica. Então, quem protege são esses demónios para garantir o veículo amanhã. O veículo de várias coisas, porque é um meio para consumirem as substâncias que precisam também, não é? É um meio para chegar nas outras pessoas do lar, da família. Então, ele é muito importante e tem que garantir que todos os dias ele esteja disponível para isso. E a pessoa não consegue parar. Porquê? Porque eles já lá estão e são eles que influenciam a partir dali. A partir do momento que eles se instalam, começam a influenciar o comportamento. E muitas vezes eles se instalam antes, muitas vezes, por outros pecados, por relações promíscuas, por outra coisa qualquer,
eles se instalam e depois levam a pessoa então para essas coisas, né? E muitas vezes tem histórias da pessoa que não tinha nenhum comportamento desses, bebia, o que se chama socialmente, mas nunca se viu ficar embriagado, e de repente vai ladeira abaixo e nunca mais para. Até à destruição final, porque é isso que sobra. Os demónios destroem tudo até ao fim, de uma forma ou de outra. Aqueles que servem os demónios, a sua destruição é muito maior, porque não se vê tanto ao nível do corpo físico, né? Mas é dos corpos sutis para cima. Rebentam com tudo o que é sagrado, que é muito mais importante. E outra coisa que é facilmente observada é que a pessoa muitas vezes, enquanto estava no vício, não desenvolveu grandes problemas de saúde, graves e visíveis. No entanto, quando larga o vício, a sua saúde deteriora. Isto é uma coisa que é muito observada. Vai ladeira abaixo. Agora já não serve o propósito dos demónios, vira comida, porque o acesso não vai sair. Então, se já não serve de veículo para um monte de coisas que servia antes, que quando entrava naqueles estados servia, agora vira comida apenas e eles destroem. Tem muitas histórias. Alguém que para de fumar, de repente não consegue respirar. E a pessoa até pensa, não, então quer dizer, eu fumava, conseguia respirar e agora travou a respiração, volta a fumar de novo, Ou, sei lá, alcoolismo, a pessoa desenvolve várias doenças, cânceres e coisas do género, e começa a aparecer, pouco tempo depois da pessoa parar. Quando a pessoa consegue parar, o vício vai destruindo a pessoa, certo? Mas depois de parar, vai ladeira abaixo. Isto também é um fenómeno muito observado. Gula. A gula também é comer e beber além do necessário, excessivamente, vícios, apegos fortes ligados à comida, ou coisas que se chamam como comida, por exemplo. Ganância, ódio, cobiça, inveja, raiva, ciúme em alto grau. E aqui eu vou entrar num outro aspecto, vou entrar no próximo vídeo, para este não ficar tão longo. Então, depois vamos para lá. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste Tejase Aviravirbhava Vajranaka Vajradamstra Karma Sayarantaya Tamo Grasa Om Swaha Abhaya Atmani Burishta Om